Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Gazola, do blog lendo.org, e hoje nós vamos falar sobre os possíveis temas de redação para o Enem 2015. Vamos elencar pelo menos 10 temas ou 10 eixos para que você possa praticar através das suas redações e também estudar algum dos temas caso você não conheça. O nosso primeiro tema, ele gira em torno da crise energética e da crise hídrica. Você sabe que nós estamos com problemas seríssimos no Brasil em torno da falta de água, principalmente na região sudeste, aí no estado de São Paulo, e também em torno da falta de energia elétrica e como faremos para suprir as necessidades, né, de mais e mais energia, uma vez que as nossas usinas não são suficientes, as usinas hidrelétricas, uma vez que a energia termoelétrica é cara, que a energia eólica ainda é uma parcela pequena do nosso campo energético. Então, quais são os desafios e de que forma podemos superar essa crise? É o primeiro eixo, é o primeiro tema que você precisa atentar para a redação do Enem 2015. O segundo eixo gira em torno do uso das tecnologias na educação. De que forma? Sabemos que a educação tradicional ela ficou para trás, ela não funciona mais. Não adianta mais o professor chegar na sala de aula passando um monte de informações que a gente simplesmente pesquisa no Google e encontra. Então, quais os novos desafios da educação e como a tecnologia pode ajudar com esses desafios? É algo que o Enem pode propor e você vai ter que encontrar uma solução para esse problema. Lembre-se, a redação do Enem, na conclusão, exige que você encontre uma solução original, clara e que especifique os meios para chegar a essa solução. É uma parte importante da avaliação, é 1/5 da sua nota, é um dos 5 grandes critérios avaliativos do Enem. Então, leia e pratique sobre tecnologias na educação, novas formas de educação. Terceiro, mobilidade urbana. Um tema que é muito falado, seja pelo problema das grandes cidades, que tem muitos carros, excesso de congestionamento, vias mal sinalizadas, ou ainda pela tendência das ciclofaixas, das bicicletas, vieram para ficar, não vieram, o que é necessário, os motoristas devem respeitar, como é que os ciclistas devem se portar. Então, toda essa questão envolvendo mobilidade urbana, que é um problema da sociedade contemporânea, afinal nós cada vez mais queremos nos deslocar e cada vez mais encontramos mais dificuldade para isso. É algo que você precisa pesquisar, precisa estar atento a alguns projetos de lei, inclusive, que tramitam na Câmara. Então, não deixe de lado o tema mobilidade urbana para o Enem 2015. Quarto eixo, toda a questão envolvendo preconceito, seja o preconceito racial, seja o preconceito quanto à opção sexual, questões envolvendo homofobia, intolerância religiosa. Tudo isso você deve estar atento, você deve ter uma opinião formada sobre isso. Leia notícias, leia algo mais do que a publicação do seu amigo no Facebook. Então, tenha uma base sólida em torno desses temas. Saiba que nós temos uma bancada na Câmara que é bastante conservadora a nível religioso, outra parte menos. Como isso vai influenciar na política atual, ou seja, você deve fazer relações. Se você pega a homofobia, por exemplo, você tem que fazer a relação com a questão da violência que ocorre devido a esse problema. Se você pega o preconceito racial, você pode fazer relações históricas. Então, nunca considere um assunto, um tema de maneira isolada,
porque o Enem também pede que você utilize conhecimento de diversas áreas para compor a sua redação. Homofobia, preconceito racial, intolerância religiosa e outros tipos de intolerância são o nosso quarto eixo. Quinto eixo, redes sociais, direitos humanos, ativismo. Toda essa questão de movimentos que têm ocorrido nas redes sociais em torno da organização de manifestos, liberdade de expressão. Quais são os limites da rede social? Até onde você pode ir, até onde não pode, e quais os papéis dessa ferramenta fabulosa no nosso mundo moderno. Afinal, muita coisa tem acontecido e sido organizada graças às redes sociais. Se isso é bom, eu não sei. Se isso é bom ou não, eu não sei. Você é que tem que dar a sua opinião, tem que saber posicionar-se na sua redação. Novamente, não baseie sua opinião apenas em algo que você acha ou na opinião de alguém que você leu no Facebook. Leia notícias, leia artigos de pessoas que tenham um certo respaldo, acesse portais de conteúdo, acesse blogs grandes, né? Nunca baseie-se apenas em uma opinião própria ou em algo que o seu colega falou, porque sei lá onde ele leu aquilo, né? Cuidado, portanto. Tente sempre entender todos os lados da questão, todos os ângulos da questão. Sexto eixo importante, saúde pública, gente. Saúde pública. A questão das UTIs, da falta de estrutura, da falta de médicos, das filas enormes nos pronto-socorros, talvez o abuso dos planos de saúde, tanto a nível de preço quanto em prestação de serviço, a questão do programa Mais Médicos do governo, que trouxe médicos de outros países, principalmente de Cuba. Então, essa questão envolvendo saúde pública você deve estar atento também e deve tentar ir além do óbvio, né? Todo mundo vai dizer que a saúde pública no Brasil é horrível, que falta médicos, que falta estrutura, que falta um monte de coisa, mas tente ir além disso. Como? Pesquisando, conhecendo mais, sabendo dados estatísticos reais de como está a saúde pública no Brasil, sabendo comparar esses dados com de outros países, tanto países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Saiba usar as informações a seu benefício, usar os conhecimentos que você tem a seu benefício. Ok? Sétimo eixo, liberdade de expressão. Violência e discurso de ódio. Isso tudo inclui as manifestações políticas recentes, questões envolvendo patriotismo, essa polaridade que a gente tem encontrado nos últimos dias entre democracia e ditadura. Então, esse é um eixo bem grande, é o eixo que relaciona a história, que relaciona a política, que relaciona a parte atual de sociologia, né, de atualidades da sociologia. Então, esteja antenado, esteja com uma opinião formada, saiba o que é a direita, o que é a esquerda, por que alguns defendem cada lado, quais os pontos positivos e negativos de cada lado, e saiba posicionar-se de maneira equilibrada. Nunca, eu sou de esquerda porque sim, ou eu sou de direita porque sim. Tenha as suas razões baseadas em conhecimento sólido, em opiniões verdadeiras, né? Não se deixe enganar, estou repetindo isso, não se deixe enganar pela última publicação que você viu no Facebook. Tá? Cuidado com esse tipo de conhecimento propagado em rede social. Eles são, na maior parte dos casos, tendenciosos, ou seja, eles querem manipular você. Fuja disso. Tenha conhecimento. E opine da maneira que você achar mais adequada, baseada em conhecimentos seus. Então, violência, os discursos de ódio, já relacionamos novamente com a questão de racismo, homofobia e afins, né? A questão da justiça com as próprias mãos, que foi um tema bastante falado no ano passado e propagado pela mídia. E essa questão, né? Muitos querem a volta dos militares, alguns não querem. Como é que é isso e os porquês?
ok? Oitavo eixo vai no mesmo sentido, o papel do Estado na vida do cidadão. Afinal, o quanto o governo deve controlar a nossa vida? Nós temos que ter liberdade total? Não temos? Devemos ter acesso a tudo ou não? É algo que você tem que pensar, tem que pesquisar, tem que estar antenado, tem que ter uma opinião formada, novamente baseada em conhecimentos concretos. Nono eixo, redução da maioridade penal, um tema bastante falado nas últimas 2 semanas, e saiu uma pesquisa aí dizendo que 87% dos brasileiros seriam a favor da maioridade penal. 87%. E você é a favor? É contra? O importante aqui é você saber dados, saber opinar, saber posicionar-se de maneira equilibrada, justificando seus argumentos. Buscando uma solução, quem sabe, para essa discussão que tem tanto habitado a mídia. Afinal, criança até 18 anos ou até 16? Sabe responder pelos seus atos? É responsável ou não? Busque conhecimento e busque opinar sobre isso. 10º item, acessibilidade, inclusão, direito dos idosos, toda essa questão envolvendo essas minorias, né, de deficientes de alguma forma e de idosos que já têm dificuldades por diversos motivos, né? Então, como o país deve se posicionar, como o cidadão deve se posicionar, quais os direitos dessas pessoas e quais os deveres, se ainda os tiverem, né? Então, também é um possível tema a ser tratado na redação do Enem e que você deve pesquisar. Vejam que os 10 temas, crise hídrica e energética, o primeiro, tecnologia na educação, o segundo, mobilidade urbana, terceiro, preconceito racial, étnico, homofobia e intolerância, quarto, redes sociais e direitos humanos, quinto, sexto, saúde pública, sétimo, liberdade de expressão, violência, ditadura, democracia, oitavo, o papel do Estado na vida do cidadão, nono, redução da maioridade penal e 10º, acessibilidade, inclusão e direitos dos idosos. Muitos deles eles se relacionam e você deve ter conhecimento histórico, de atualidades, de sociologia, muitas vezes de filosofia, de geografia, estatísticas, pesquisas, muita coisa que você vai utilizar na sua redação para embasar os seus argumentos ou para criar a sua solução. Fuja do óbvio, não escreva aquilo que todo mundo está falando, busque uma solução equilibrada, baseada em dados concretos que você estudou e pratique muito. Esses temas aqui, esses 10 eixos, permitem que você crie redações pelo menos de 20 assuntos diferentes. Aqui eu coloquei 10 eixos temáticos para você e você pode criar mais a partir deles. Você tem que praticar, estudar sobre os temas isoladamente e sempre estar escrevendo, tá? Sempre escrever. É claro que a escrita por si só não funciona, você tem que dar o seu texto para alguém corrigir, seja o seu professor da escola, o seu professor do cursinho, e se você não tiver mais ninguém, entre em contato comigo. Eu também faço correções de redação, é claro que eu cobro por isso, pois é meu trabalho, mas a gente pode negociar um preço razoável para você, dependendo do que você quer. Ok? Foco no Enem, foco nos estudos e eu fico por aqui. Acesse o blog lendo.org para mais dicas de estudo, dicas de redação, para você escrever melhor e se preparar para o concurso ou vestibular que você pretende e sonha tanto. Um abraço do professor André e bons estudos!